Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Gente boa de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Fábio e estou de volta para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Isso que é a minha paixão, se debruçar sobre o texto bíblico e meditar, procurar entender, orar, buscar a presença de Deus, se debruçar sobre o texto, sobre comentaristas, sobre aquilo que a gente tem aprendido e cavar esse tesouro que é a palavra de Deus. Veja que hoje nós vamos falar Mateus capítulo 27, parte 2, episódio número 684, oitava temporada. Que bom que você voltou. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. E hoje vai ser um episódio fantástico. Fica aí até o finalzinho. Leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá, porque a gente tem muito a aprender da palavra de Deus e ser abençoado, renovado, transformado, edificados pelo poder da palavra de Deus. Olha o silêncio da inocência, Mateus capítulo 27, versículo 12. Jesus ele não respondeu nada. Nós temos que perceber o contraste entre o clamor veemente dos acusadores e o silêncio calmo, imperturbável e paciente do acusado. E a admiração do juiz pelo que era tão diferente de tudo que havia chegado anteriormente ao alcance de sua experiência. Pode-se dar atenção aos silêncios de Jesus durante seus julgamentos. Eles são, pelo menos, tão impressionantes e tão notáveis quanto os seus discursos. Olha especialmente para esses o seu silêncio diante do sumo sacerdote. Testemunhas falsas, testemunhas subornadas, fizeram uma acusação, distorcendo uma de suas frases figurativas. O sumo sacerdote estava preparado para distorcer qualquer resposta que Jesus pudesse dar, mas ele se calou. E o silêncio fez as consciências de seus juízes falarem e acusá-los de maldade inescrupulosa e maliciosa. O seu silêncio diante de Herodes despejou uma enxurrada de comentários desconexos, mas Jesus não lhe concedeu uma palavra sequer. Ele sentiu que Herodes deveria ter vergonha de olhar o amigo do Batista no rosto. Ele não se rebaixaria nem mesmo para falar com um homem que pudesse tratá-lo como um mero fazedor de milagres que poderia comprar o favor de seu juiz, exibindo sua habilidade. Mas Herodes era totalmente incapaz de sentir a força aniquiladora de tal desdém silencioso. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, um cordeiro silencioso em meio aos seus inimigos. O cordeiro tipo da inocência. O cristianismo glorificou a resistência silenciosa ao erro e fez dessa resistência silenciosa uma das forças mais magistrais que influenciaram a humanidade. A inocência, ela pode se dar ao direito do silêncio, porque fala suficientemente em atitude e em semblante, porque Deus está sempre do seu lado, porque o tempo faz a sua vingança. A inocência condena o injusto pelo silêncio, elimina toda a possibilidade de contenda, impede que o agressor mantenha a excitação da raiva e da malícia, obriga o agressor a questionar suas próprias ações, tira todo o prazer de quem faz a ofensa, quando um homem suporta a injúria mansamente e silenciosamente. Oh, Jesus lindo! Cristo estava diante de Pilatos, versículo 15 ao 30 deste capítulo 27. Os outros evangelistas nos contam sobre o primeiro e fatal erro de Pilatos. Ao se oferecer enquanto convencido da inocência de seu prisioneiro para castigá-lo e deixá-lo ir,
Ele mostrou aos judeus que tinha medo deles. E deste ponto em diante o vemos jogado entre suas próprias convicções e seu medo. Um tipo de todos que em suas próprias almas têm convicções sobre Cristo, seu dever para com Ele, mas não agem para não incorrerem em perda pessoal. Aparentemente, antes que os judeus tenham tempo de fazer mais do que proferir um murmúrio de descontentamento com sua proposta, outro plano se sugere, pelo qual ele pode possivelmente se livrar. Os governadores tinham o hábito de libertar algum prisioneiro bem conhecido na festa da Páscoa. E ele se oferece para libertar Jesus. Mal ele fez isso, sua atenção é desviada pela mensagem extraordinária de sua esposa. Nada é mais notável na história romana do período do que a força de caráter desenvolvido pelas mulheres, seu grande interesse em assuntos públicos e papel proeminente que desempenhavam neles. Uma lei proibindo as esposas dos governadores de acompanharem seus maridos às províncias havia sido revogada recentemente. Cláudia Prócula não estava apenas com Pilatos, mas aparentemente muito interessada em seu trabalho e eternamente solícita por sua honra e segurança. E ainda assim, Deus frequentemente fala aos homens. E o olhar ou palavra ansiosa de alguma mulher, a pergunta inocente de alguma criança, dará à consciência nova força, ou armará com novas armas. Os momentos dados para ponderar essa mensagem não são negligenciados pelos líderes. Eles serpenteiam pela multidão, incitam o povo a pedir por Barrabás, ao oferecer-lhes a alternativa entre um homem que ele e eles sabiam ser inocente e um homem notoriamente culpado. Ele os colocou na mesma dificuldade em que buscavam prendê-lo. Mas eles já viram que ele tem uma convicção mais profunda do que a inocência de Jesus, a saber, um medo deles. E isso eles usam. Pilatos, portanto, tendo feito como ele mesmo se persuadiu tudo o que podia para salvar a Jesus, entregam a flagelação. Uma punição bárbara, sob a qual muitos morreram. Ele pode ter interferido para impedir que a quantia total fosse infligida sobre ele de açoites. Ele não interferiu quando os soldados começaram a zombar de sua vítima. Nessa zombaria nós temos uma representação concreta, visível, da maneira como Cristo é continuamente maltratado. Nós o saudamos como rei, mas o que é o cetro que colocamos em suas mãos? Não é, em muitos casos, uma mera cana em mãos que estão amarradas? Oh, meus queridos, não é uma zombaria tão real para nós professarmos lealdade a Ele e usar a linguagem mais forte que podemos comandar para expressar nossa adoração, então ir e mostrar que Ele não tem o menor controle sobre nossas vidas? Isso também é zombaria. O governador romano vindo ao povo e dizendo: o que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Nós vemos quão fútil foi a tentativa de Pilatos de transferir a culpa dessa ação para os judeus. Eles estavam dispostos a tomar o sangue de Cristo sobre suas cabeças. Mas embora a história mostre quão terrível foi sua parte na vingança que eles invocaram ignorantemente, Pilatos não estava necessariamente isento. Os homens frequentemente confundem o ponto em que seu próprio poder e, portanto, sua própria responsabilidade termina. Eles consentem com a iniquidade e dizem que foram forçados a isso. Como você foi forçado? Todo homem em suas circunstâncias faria o que você está fazendo? Ou os homens o convidam a compartilhar seus pecados, persuadindo de que a culpa é deles? Se houver alguma, você descobrirá que eles não podem suportar sua parte e que você, em vão, busca colocar a culpa sobre eles. O próprio destino que Pilatos temia
e para evitar o qual sacrificou a vida de nosso Senhor, veio sobre ele. 6 anos depois ele foi deposto de seu cargo, morreu por suas próprias mãos. Estamos aptos a dizer dele que ele era fraco em vez de perverso, esquecendo que a fraqueza moral é o que torna um homem capaz de qualquer perversidade. Quem é o homem fraco? Senão aquele que não é obstinado, que tenta satisfazer tanto sua consciência quanto seus sentimentos maus ou fracos, para garantir seus próprios fins egoístas, bem como os grandes fins da justiça e da retidão. Tal homem frequentemente estará em tão grande perplexidade quanto Pilatos, e chegará a um fim tão ruinoso, se não tão terrível. De acordo com o historiador Eusébio, Pilatos teria cometido suicídio após ser convocado de volta a Roma devido à situação de desgraça em que se encontrava. Ele sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos nunca esteve sob qualquer tipo de ilusão a respeito de Cristo. A experiência como magistrado fez com que o rosto, a atitude, a fala e os modos do suposto criminoso fossem coisas bastante familiares para ele. Ele observou Jesus. Ele estava certo, perfeitamente certo, de que ele não era um criminoso, nem um revolucionário perigoso. E Pilatos não teve contenda com os líderes judeus, não os lisonjeou, foi justo. Claro, ele viu tudo do ponto de vista romano e cometeu alguns erros, como todo aquele que falha em se colocar no lugar daquele a quem avalia. Ele estava, no entanto, certo neste caso. Mas o que ele leu, o que ele percebeu, aumenta seriamente a culpa e a vergonha do seu ato. Ele não tem desculpa, nem mesmo por um auto-engano. Pilatos era um romano típico, não do antigo e simples, mas do período imperial, um homem não sem alguns resquícios da antiga justiça romana em sua alma, mas amante do prazer, corrupto. Ele odiava os judeus que governava e em tempos de irritação ele derramava livremente seu sangue. Eles retribuíam seu ódio com cordialidade e o acusavam de todos os crimes, má administração, crueldade, roubo. Pilatos entendia seu zelo fingido pela autoridade romana. Ele pode não ter conhecido a ocasião precisa para seu forte sentimento contra Jesus, mas ele viu claramente que era um caso de malícia e vingança, e eles estavam preparados para se humilhar completamente ao executar seu propósito maligno. Mas se Pilatos os conhecia tão bem, nós devemos julgar sua culpa em ceder a eles pela luz de seu conhecimento. Ele parece ter conhecido algo sobre Jesus. A história da entrada triunfal lhe foi devidamente relatada. E ele formou sua opinião quando descobriu que Jesus não tirou nenhuma vantagem daquele momento da excitação da multidão. Ele decidiu. Jesus era um entusiasta inofensivo, sem importância política. Ele questionou Jesus em relação às acusações feitas contra ele, perguntando especialmente se ele fingia ser um rei. Ele pode ter rido cinicamente da resposta de Nosso Senhor, mas sabia bem que nada do demagogo se escondia por trás daquele rosto calmo e pacífico. Repetidamente ele o declarou inocente, ele não encontrou nenhuma falha nele. Pilatos percebeu corretamente, mas condenou a si mesmo. A nossa culpa é sempre medida por nosso conhecimento. Meus queridos, o que poderia ser mais eloquente do que o silêncio de Cristo? Diante de seus acusadores, uma expressão de força tão profunda que a voz do julgamento terreno se tornava um murmúrio vazio. Qual é o impacto da inocência? Quando, sem palavras, desarma o poder do erro e expõe a injustiça. Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Oh, Jesus lindo. Senhor,
Ensina-nos a força do silêncio que revela a verdade e a paciência, que se mantém firme mesmo diante da injustiça. Que possamos, como Cristo, confiar em Ti, sabendo que a justiça divina ela triunfa sobre todas as vozes de acusação. Que nossa postura diante das dificuldades, das adversidades, seja um reflexo de Tua paz e coragem, transformando-nos em testemunhas vivas da Tua presença. Amém, amém e amém. Oh, meu querido e minha querida ouvinte. Eu te encontro no próximo episódio para a gente juntinho continuar meditando mais na palavra de Deus, tá bom? A gente volta em breve, se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.